Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de inglês, aqui pela TV Educação e pelo aplicativo do Centro de Mídias. Eu sou Jussi Rocha, sou gestora do Centro de Mídias. Estou muito feliz de estar aqui para dar as boas-vindas à nossa professora de hoje, a professora Priscila Pires. E a gente queria retomar algumas coisas com vocês super importantes. Então, essa iniciativa do curso de inglês partiu da escuta da rede, dos professores e também dos alunos, da vontade de ter um curso específico sobre o idioma do inglês. Então, a gente começou na semana passada. Se vocês quiserem assistir a aula da professora Marcela, está lá no YouTube. E a ideia é que a gente possa trabalhar com vocês temáticas do cotidiano, para quem quer começar a aprender a língua, mas não num nível tão básico. Então, é interessante que vocês convidem outras pessoas para estarem com a gente, para ampliar o seu vocabulário e aprender mais sobre o idioma do inglês. Queria reforçar a importância do inglês no dia de hoje. Então, a gente sabe, né, por exemplo, se você acessar a internet, se você quiser acessar um conteúdo diferente, você vai precisar do inglês. No mercado de trabalho, super importante, né? Então, a gente percebe que, cada vez mais, o inglês ganha espaço como uma língua franca, né, que a gente fala, que é uma língua de comunicação universal. Então, essa é uma oportunidade de convidar vocês para aprender mais do inglês, reforçar o conteúdo que vocês têm também na escola. Os professores têm vontade de aprofundar o inglês, então a gente convida todo mundo a estar aqui com a gente, todo sábado, das 14 às 15h30. Queria reforçar também com vocês que o Centro de Estudos de Língua da Secretaria do Estado da Educação está com as matrículas abertas. Então, a gente tem aí na tela as informações para vocês. Vocês podem aprender não só o inglês, como outros idiomas que vocês tenham interesse. O curso é totalmente gratuito e ele está disponível para alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, alunos da educação de jovens e adultos. Então, como é que você faz para se inscrever? Você procura o centro de línguas mais próximo da sua região. Então, você pode procurar a sua escola sabe onde estão os centros de língua mais próximo, ou também a diretoria de ensino. Ok? Então, queria dar as boas-vindas à professora Priscila Pires. Hello, teacher, how are you? I'm great, thank you, Jussi. Obrigada a todos. Meu nome é Priscila e hoje eu estou aqui para apresentar a aula Para Além do Hello. E é uma aula que a gente vai expandir o nosso vocabulário na língua inglesa, tá certo? Então, começando a nossa aula, eu trouxe para vocês algumas formas, tanto mais formais quanto mais informal, de nós darmos um bom dia, um oi para alguém. Então, começando pelas falas mais formais, né? Temos o hello, que já deve ser conhecido de muitas pessoas. Good morning, né? Uma saudação de bom dia. Good evening, uma saudação que você pode falar sempre à tarde, no final da tarde. How are you, que é bem conhecida também, que é como vai você. E how do you do, que é bem próxima a how are you também, como vai você, como você está. Bom, mais informalmente, nós temos hi, oi, hey, hey, how's it going? Como vai? What's up? O que está acontecendo? O que está pegando? What's new? E bastante coisa, mas a gente vai fazer, então, a gente vai falar um a um. A Jussi vai me ajudar aqui. E aí, enquanto a Jussi repete, eu também gostaria que vocês aí em casa fossem falando, treinando também a pronúncia de vocês, tá bem? Então, hello. Hello. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How do you do? How do you do? Hi. Hi. Hey. Hey. How's it going? How's it going? What's up? What's up? What's new? What's new? Isso, bacana, Justo. Obrigada. Ô, Pri, deixa eu aproveitar para dar um recado aqui. Pessoal, o chat está aberto no aplicativo. Quem estiver assistindo pela TV, pelo YouTube ou pelo Facebook, quiser interagir com a gente, mandar comentários, dúvidas, a gente está lendo aqui o tempo inteiro e vai interagir com vocês ao longo da aula, né? Quero ver todo mundo repetindo, né, Pri? Sim, isso mesmo. Pessoal, e aí eu vou dar algumas dicas de pronúncia também para vocês, tá bem? Então, por exemplo, quando eu falo ali no informal, o terceiro tópico, how is it going? Nós temos ali o S, dá para ver? Assim, how is it going? Nós vamos falar esse S do is com a pronúncia de Z. E nós vamos juntar com a vogal que vem a seguir, para parecer mais natural, para ficar com mais naturalidade. Lembrando que o how is it going é algo como como que você está, o que tem acontecido, o que está acontecendo, né? De uma forma
informal, de uma forma amistosa. E aí, a pronúncia ideal seria How is it going? Is it going? Pode repetir, Jússi? Posso sim. How is it going? Isso, great, that's nice. E o WhatsApp vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente vai juntar o S do Whats com o U do up. E aí vai ficar WhatsApp. WhatsApp. Great. Eu coloquei ali do lado esse que está escrito sup, mas é zup. Por quê? Porque é uma forma ainda mais contraída, ainda mais informal de você chegar numa conversação com naturalidade, com alguém que fala o inglês de forma nativa e a pessoa pode perguntar para você, Zap, Jules? Zap, Jules? Zap. Yeah, Zap, Jules, yes. Eu sei que o seu nome é Julce, mas eu estou falando com uma pronúncia um pouco mais americanizada, e aí a gente vai falar Zap. Uma coisa que também é importante falar para vocês é do good morning e do good evening. O que acontece? Muitas vezes nós dividimos o good em 2 sílabas, né? A gente tende a pronunciar de uma forma mais aportuguesada. A gente vai falar good morning, good evening. Mas eu gostaria de lembrar e da gente treinar juntos que esse D, ele é uma pronúncia bem suave e ele é uma única sílaba. Ó, vou falar das 2 formas. Good, goody, good, goody. Dá para ver que tem uma diferença? Good. Esse D, ele é bem suave. Ele não é uma letra muda, mas ele é bem suave. E a gente fala good morning, e não good morning, né? Pode falar, assim, vai ser entendido. Mas se a gente quer uma pronúncia mais aprimorada, se a gente quer falar com mais naturalidade, assim, ou de uma forma mais avançada, é dessa forma que a gente consegue encontrar um lugar melhor, falando good, em vez de good. Bom, uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é a pronúncia do new. O último tópico da nossa lista. What's new? Então, ali, muitas vezes a gente fala new, mas a pronúncia ideal seria nós falarmos new, como se fosse um U prolongado, assim. What's new? Tá certo? Bom, então, eu vou seguir na nossa lista. E agora, vamos lá. Como que a gente vai responder a esses cumprimentos, né? Então, quando a gente tem how are you, how do you do, how is it going, ou you are right, que não estava lá na lista, mas também é uma forma possível. A gente vai ver que país aí do mundo que fala mais you are right. As possíveis respostas, as possible answers, são I'm doing good, I'm doing okay, I'm well, I'm great, not bad. Ou, se a gente não estiver tão bem assim, a gente vai falar not so good. Que seria mais ou menos da seguinte forma. Eu estou indo bem, estou indo ok. I'm well, estou bem. I'm great, estou maravilhoso. Not bad, não estou tão ruim não, as coisas estão tão interessantes. E not so good é quando não está tão legal, quando você não está tão bem, mas aí você não vai falar que você está mal, I'm bad, não. Aí você vai dizer not so good, ok? Então, a Jússi, mais uma vez, vai me ajudar aqui. Ela vai fazer as vezes de vocês em casa. Gostaria que vocês acompanhassem e pronunciassem também essas formas de responder ao cumprimento, como vai você em inglês, das diversas formas. Tá bem? Então, I'm doing good. I'm doing good. I'm doing okay. I'm doing okay. I'm well. I'm well. I'm great. I'm great. Not bad. Not bad. Not so good. Not so good. Obrigada, Jússi. Isso mesmo. Vamos mais uma vez, Pri? Vamos mais uma vez, então. Vamos fazer o seguinte, eu te pergunto e você dá as respostas. Pode ser? Pode. How are you? I'm doing good. How do you do? I'm well. How is it going? I'm doing okay. How are you again? I'm great. You all right? Not bad. Not bad. Great. And how are you again? Not so good. Not so good. Muito bem, Jússi, muito bem. Bom, acho que vocês aí de casa podem ver que existem muitas formas da gente responder. É muito legal a gente conhecer essas e outras formas possíveis, porque pode ser que a gente se apegue sempre a falar da mesma forma. Pode ser que eu fale sempre how are you, ou sempre pergunte how is it going, ou what's up.
Pode ser que eu escolha uma só para perguntar. Mas as pessoas vão me perguntar, as outras pessoas, não tem como eu prever como elas vão falar comigo, como que elas vão me perguntar se eu estou bem, como que elas vão iniciar uma conversa. Então, é importante vocês conhecerem essas outras formas também, para que vocês saibam, né, na hora que vocês estiverem ouvindo, saber, essa pessoa está me perguntando se eu estou bem, aí eu sei como responder também e tudo mais. Tá bem? Então, vamos seguir a nossa aula. E aqui a gente também tem algumas mais respostas, né? Especialmente, nesse caso, para o What's New e WhatsApp. Então, as possíveis respostas, as possible answers para essas perguntas são nothing special. Então, não está acontecendo nada demais. Lembrando que o What's New e o WhatsApp são coisas como, e aí, o que está pegando de novo? O que está de interessante? O que está acontecendo na sua vida? E por isso a gente não consegue necessariamente responder com I'm well, I'm okay, I'm great. Não seria a forma mais interessante de responder. Seria melhor a gente responder de acordo com o que eu vou falar agora, que seria nothing special. Não está acontecendo nada especial. Nothing. Just finished working or just finished studying. Oh, nothing much. Não está acontecendo muita coisa. Ou nothing, just chilling. Estou relaxando, estou descansando. Tá bem? Então, vamos repetir, Jússi? Vamos. Vamos lá. Talvez eu esteja falando um pouco rápido, mas eu vou começar a falar um pouquinho mais devagar, então. What's new? What's up? What's new? What's up? Boa. Nothing special. Nothing special. Nothing. Just finished working. Nothing. Just finished working. Nothing. Just finished studying. Nothing. Just finished studying. Nothing much. Nothing much. Nothing. Just chilling. Nothing. Just chilling. Obrigada, Jússi. Pessoal, espero que aí em casa vocês tenham respondido junto comigo. E então a gente vai passar mais uma vez, porque eu também vou falar dessas pronúncias. Vocês estão vendo, provavelmente, vocês devem ter visto que tem algumas coisas destacadas em azul. E por conta disso eu vou falar um pouquinho dessas pronúncias aí, que são diferentes do português. Tá? O WhatsApp a gente já viu, já falei que o S com U vai ficar com esse som de Z. Mas o TH, em especial, é um dos sons que as pessoas mais têm medo de enfrentar do inglês. Ele tem duas formas diferentes de pronunciar. Esse som, o TH, esse encontro, né? Ele é uma fricativa dental. Ai, Priscila, o que é isso? Fiquem tranquilos, não precisa decorar esse nome. Mas é uma fricativa dental e ela tem duas posições, vozeada ou não vozeada. Hoje a gente vai ver essa posição não vozeada. Não se preocupem com esses nomes, só estou falando para vocês saberem que existe todo um estudo sobre esse TH, tá? Então, vamos lá. Nothing seria o seguinte. Vocês pronunciariam o S. Então, assim, vamos lá, vamos juntos. Fazer esse som. E aí, vocês vão colocar a língua entre os dentes. Então, primeiro os... E aí, nem dá para ouvir, né? É difícil de ouvir. Estou aqui, desculpa, gente, tropeçando. É difícil de ouvir esse som porque ela não é um encontro consonantal vozeado. É uma coisa bem sutil e que faz parecer que é um F ou que é um S, mas ele tem um som próprio. E para os americanos ou para todos os anglófonos, né, para os países, pessoas que são nativas, que falam inglês, faz diferença a gente falar esse TH ou não. Vamos treinar mais uma vez e depois eu dou alguns exemplos. Então, e aí vai colocar a língua entre os dentes. Vai fazer como se fosse o S, só que empurrando a língua para frente dos dentes. E aí fica nothing, nothing. Tá bem? Vou dar exemplos aqui de como que é importante também, por que é importante também a gente trabalhar esse som, tá bom?
Professora Priscila, enquanto você está escrevendo aí, eu vou fazer algumas perguntas aqui e dar um recadinho. O pessoal está pedindo para deixar a tela mais tempo, enquanto você fala, que o pessoal está querendo reforçar um pouco mais, então a gente vai deixar a tela mais tempo, tá, pessoal? Para vocês poderem acompanhar. E depois, se você puder explicar para a professora Andressa qual é a função do do, já estamos aqui com perguntas para direcionar a aula. Legal. Tá, legal. E, professora Priscila, se você se sentir mais confortável tirando essa cadeira daqui, pode colocar ali no cantinho, não tem problema nenhum. Acho que sim, acho que vai ser melhor por enquanto. Perfeito. Bom, aqui eu dei 2 exemplos para vocês de como a gente também, como é importante, porque é importante diferenciar esse som. Então, aqui nós temos a letra F, aqui a letra T, e aqui a fricativa dental, TH. Bom, se eu, que sou brasileira, né, chego e tá tudo bem também, né, a gente na hora fica nervoso, na hora que vai conversar com alguém, se eu falar tree, sendo que eu quero, aqui eu vou até colocar, né, aqui é o número 3 e aqui é árvore. Aqui é livre e aqui vocês já sabem é o número 3. Se eu quisesse dizer I'm 3 years old. Tenho 3 anos de idade, vamos supor. Eu diria com TH, mas se eu não conseguir, se eu não fizer o som, se eu não produzir esse som, eu vou dizer I'm 3 years old. Mas tree é outra palavra. Tree é árvore, né? Então, é importante porque a gente faz uma diferenciação de palavra. Não é só o som, não é só porque fica mais bonito dizer assim. Não, é realmente importante, porque a gente vai estar falando uma palavra diferente. Claro que pode ser que as pessoas me entendam pelo contexto, né? Então, tudo bem se a gente falar. Mas é legal a gente trabalhar a pronúncia do TH, é bem importante. Um outro exemplo é esse aqui. Então, vamos supor que eu falo que eu tenho 3 gatos. I have 3 cats. 3 cats, 3 gatos. Se eu falar com som de F, I have 3 cats, eu vou estar dizendo que eu tenho 3 gatinhos livres, que é muito bom também. Mas eu tenho 3 gatos, o que eu quero dizer é 3. Talvez, nesse contexto, a pessoa fique um pouco confusa. Talvez ela não consiga adivinhar pelo contexto que eu quero dizer 3 e não free. Ok? Então, a gente pode trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho de novo a pronúncia do TH, tá? Então, vamos de novo para o S. É um exercício importante, né? A gente fazer o S. Tá bem? Então, mais uma vez, Ju, você me acompanha? Acompanho. Tá? Então, a língua no meio dos dentes e a gente não consigo fazer assim para vocês, porque o lábio ele está envolvido nesse processo. O lábio também precisa estar um pouquinho colado nos dentes para o som sair. No começo, tô babando, sei lá, tudo bem. A gente está exercitando essa musculatura que foneticamente a gente não exercita tanto aqui em português. A gente não exercita tanto e está tudo bem no começo ser mais difícil mesmo produzir o som. Mas vamos sempre procurar lembrar, é como se fosse um S, mas colocando a língua entre os dentes. Não morde a língua, bem de levinho, só. Nothing. 3. Nothing. 3. Isso, muito bem, Jússi. E aí a gente vai repetir, então, aqui as respostas para o what's new ou what's up. Então, vamos lá. Nothing special. Nothing special. Nothing. Just finished working. Nothing, just finished working. Ou nothing. Just finished studying. Nothing, just finished studying. Lembrando que acabei de trabalhar, eu não estou fazendo nada, só terminei de trabalhar, terminei de estudar, estou tranquilo agora. Próxima. Nothing much. Nothing much. Não estou fazendo muita coisa. Nothing much. E a última, eu quero dizer que eu estou tranquilo, estou descansando, estou relaxando. Nothing, just chilling. Nothing, just chilling. Great. Nothing, just chilling. Muito bem. Essas outras palavras, né, eu também coloquei elas destacadas, porque também são pronúncias importantes, tá? Então, vou colocar, talvez, a palavra inteira. Vou virar aqui a página.
Bom, a primeira delas é que a gente tem aqui o som do ED. O som do ED no final em inglês, ele é bem variado, tá bom? Então, ele é bem variado, existem regras, né? Mas, dependendo do contexto, dependendo de quem está vindo antes, né, das consoantes que estão vindo antes, ele vai mudar. Hoje eu não vou me dedicar a explicar todas as pronúncias possíveis do ED, mas eu vou contar para vocês que no caso do som de sh, que é esse som aqui, finish, aqui vai ter som de T. Então, aqui a gente não pronuncia, a gente escreve dessa forma, né? A ortografia é dessa forma. Mas o ED não é pronunciado, ele fica com som de T. Então, finished, just finished working, ok? Uma outra coisa é que eu acho que eu grifei aqui do working. Se eu não grifei, eu grifei mais para frente, e é importante, tá? O ING final do working, a gente faz mais ou menos assim, foneticamente. Esse som aqui, o G, ele não é pronunciado. E a gente faz um N nasal. Então, a gente fala working, working, sabe? Uma coisa assim. Estou forçando um pouco, mas é uma vogal. Não seria working, não é working, assim como se fosse o N no final de uma palavra em português. Mas não pronuncia o G e é uma pronúncia do N anasalada. Working, working, just finished working. Dessa forma, esse in no final e o G não é pronunciado. Para todas as palavras que terminam com ing, para todos os verbos, quando a gente passa os verbos para o ing, todos eles não vão ter essa pronúncia aqui também, e aí não vai ter o G pronunciado. Tá bem? E, por último, eu vou responder a pergunta também da professora. Aqui temos a palavra much e a palavra chilling. Chilling. Ok, aqui, o CH. A pronúncia do CH em inglês não é sh. É essa aqui. É o encontro do SH, aqui, a gente pronuncia como sh, sh. Mas o CH é ch, ch, ch. Então, vamos colocar aqui, sei lá. Vou colocar aqui assim como se fosse ch. Essa é uma dica super legal para a gente, né, Pri? Quando você está aprendendo uma língua, você procurar criar a sua forma de lembrar como pronuncia, né? Sim. O dicionário, é legal vocês saberem, o dicionário traz uma forma de apresentar como é o som, mas você tem que aprender como é isso. Por exemplo, a Priscila colocou ali um formato que a gente fala de uma anotação fonética, de como aquele som é pronunciado. Todo dicionário traz isso. Só que você tem que aprender uma nova forma. Então, eu lembro quando eu estava estudando, quando eu era adolescente, eu fazia isso. Eu ficava escrevendo, assim, que ela fez ali o tchan. Para mim, vai ser o tchan. Talvez você encontre um jeito melhor de representar para você, mas é excelente essa dica. Obrigada, Jussi. Legal esse seu comentário. É isso mesmo, gente. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei como se for com a escrita fonética desse som final, né? Mais ou menos, não está perfeita. Mas aqui eu coloquei como se fosse na ortografia para tentar lembrar do som, tá? Do tchan. Então, o CH em inglês, tanto no final quanto no começo, é tchan. Much, much, não é mush. Much, much. E aqui também, não é chilling, é chilling, chilling, tá? A escrita fonética, para vocês saberem, é o T e essa letra aqui. Então, ele é meio assim. Tch, tch. Não sei se dá pra ver. Tch, tch, tch. Ai, aqui vou apontar. Gente, é uma confusão, porque eu escrevo assim meio caótico. Tch, tch, tch. Beleza? Bom, legal. Então, a gente passou pelas pronúncias do much, para a gente poder falar nothing much, quando alguém perguntar what's up. A gente passou pela pronúncia do TH para saber que a gente fala nothing, nothing, e não nothing, né? Nothing, com a língua entre os dentes. E passamos pela pronúncia do ED, do finished. Mas, ó, a Beatriz, aqui da terceira série do ensino médio, já pediu para você voltar um pouquinho do nothing. Ah, vamos voltar então. Vamos?
pessoal tá adorando essas dicas fonéticas, viu? Tá bom. Então, já que o TH realmente é uma questão, vamos falar um pouquinho mais do TH, então. Bom, nós temos esse som aqui do TH. Isso é só para você, só foneticamente falando. E esse som aqui, que é um pouco difícil de desenhar. Isso aqui é o TH que eu falei para vocês do nothing. Eu vou fazer uma listinha aqui para a gente conhecer. Do think. Think. Three, que a gente falou, que eu mostrei aqui para vocês. Certo? E esse aqui seria do they. They. Seria o mesmo que o the, que quando a gente está começando a aprender, né? É um dos primeiros artigos que a gente mais olha, esse aqui. A gente tende a falar the boy, mas é the boy. E aí eu vou mostrar como que se faz a posição. Porque é diferente, são duas pronúncias possíveis para o TH, só tem essas duas, tá? Aqui, ó. Fiquei pensando no think, é um H aqui. Nothing, nothing é o Z. Espera aí, vou pegar uma caneta, outra caneta. Vamos ignorar esse exemplo aqui. Vou botar o nothing aqui embaixo. Estava pensando no think e escrevi o nothing, aí já coloquei a última letra errada. Você inventou uma palavra. Inventei uma palavra. They, the, deixa eu pensar. Legal que eu também vou colocar aqui uma bem importante aqui no fundo, aqui embaixo, que ela permite os dois sons. Essa aqui. Então, bom, do the, né? Ou the ou né? Então, vou fazer de novo com vocês que do nothing, que é o mesmo para o think, three, nothing. A gente falou da pronúncia, que é produzir um som de S, que a gente fala que não é vozeado, porque a gente não sente aqui ele na garganta. A gente faz... E aí, colocar a língua entre os dentes. O lábio de baixo tem que ficar um pouco colado nos dentes também. E a gente fala... Think, nothing, think, three. Certo? É uma coisa importante, vão achar que você tá maluco aí na sua casa, mas não tem outro jeito de aprender se você não ficar repetindo, né, Priscila? Então tem que treinar. Então quem está em casa vai fazendo aqui com a gente. Sim, é bem importante a gente repetir, porque a gente tem que treinar essa musculatura, né? As pessoas falam muito, mas o inglês, tudo que escreve no inglês não tem nada a ver com como a gente fala, não tem a ver muito como a gente fala, porque a gente está acostumado com o sistema fonético em português, a gente está acostumado com as nossas pronúncias, né? O sistema gráfico é bem diferente do sistema fonético, de como a gente vai falar. Em muitos lugares usam a mesma grafia, usam esse mesmo alfabeto que a gente tem, mas vão produzir os sons de formas diferentes. A gente já sabe, né, eu acho que quem está na escola, né, sabe que, por exemplo, o A, E, I, O, U, em português, A, E, I, O, U, e em inglês, A, E, I, O, U. Então, a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente, né? E isso não só para o inglês, para quase todas as línguas. Grafa com esse alfabeto que é o nosso, mas a pronúncia que ela desenvolve a fala, né? A forma de falar é outra. E aí, bom, a gente treinou de novo aqui, então vou fazer mais uma vez, uma última vez para a gente seguir, que é nothing, three, é esse som que não mal sai, que a gente quer fazer forte, mas ele não vai ficar forte. Think, three, nothing. Ok? Para esse caso aqui, a gente já vai conseguir fazer ele forte. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo essa fricativa dental vozeada. O que isso significa? O que isso quer dizer, né? Que aqui essa parte a gente vai sentir essa parte aqui tremendo. A gente vai fazer assim. The. Então, um é e o outro é the.
Então, vai ser quase um D com Z, assim. Vai ser uma... E é o mesmo tipo de treinamento, só que a gente faz... Seria isso. Um é S, fica com S e faz o... E o outro faz o... Aí... Seria isso, assim, né? Bom, legal. E aí, porque também é importante... Ah, Pri, mas day não tem outra palavra. Se eu falar com D, tá tudo bem. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos virar a página. Bom, é importante porque a gente tem duas palavras que a gente usa muito em inglês, né? They, que é eles, they, ou day, que é dia. E a única coisa que muda nessas palavras é a pronúncia do TH. They like you. They like Priscila. Eles gostam da Priscila. They like you. Ou today, it's a beautiful day. Day. Esse tem som de D e esse tem som de they. They, day. They, day. É sutil, parece que é pouca coisa, mas é importante, tá? Fazer essa diferenciação. Não se sintam angustiados se no começo for difícil. Se vocês falarem de outra forma, as pessoas vão entender vocês, mas elas vão entender que você está falando com um accent, um sotaque mais carregado, sabe? Então, e também pode ser que em alguns contextos fique ambíguo. Pode ser que em alguns contextos seja complicado, a pessoa não entenda direito o que você quer dizer, porque um som só faz a diferença. A grafia é diferente? A ortografia é diferente? Mas o único som que muda é o D e o TH. They, day. They, day. Essa é a única diferença de som. Maravilha, várias dicas aí, né, de pronúncia para a gente melhorar o nosso inglês. Então, mesmo quem já conhecia as palavras, agora tem um novo olhar, né? Então, você se desafia a pronunciar melhor, a pronunciar de uma maneira um pouco mais clara para quem vai te ouvir. Não é isso, professora? Isso mesmo. Tem alguma pergunta específica? Tem a pergunta do Du, que eu acho que a gente pode responder para a professora Andresa. Não é o tema da aula, mas não tem problema. Saiu aqui, a gente vai tentar esclarecer a função do Du. E também tem uma pergunta da professora Ivone, ela colocou assim, é certo falar liked it? Ela escreveu, a gente escreveu aqui, L-I-K-E-D-I-T. Liked it, assim. O que será que aconteceu aí, que a professora Ivone tentou conectar uma coisa com a outra, talvez, né? Legal. Então, para não esquecer. Bom, primeiro eu vou responder a pergunta do Du, né? O que acontece? Eu fiz a pergunta, eu coloquei aqui como uma possibilidade de greeting. How do you do? Já começa que tem dois do, né? Sim. Essa para quem está aprendendo, a pessoa já fala, ai meu Deus. Exato. Bom, existe uma função do do, que é uma função auxiliar, que é o caso dessa aqui. Tá? Eu já vou explicar o que é essa função auxiliar. Não vou entrar muito a fundo, né, que não é o tema da aula de hoje. E aqui ele está como efetivamente o verbo principal. Bom, na tradução, né, a gente não tem muito assim, esse do ele não é possível traduzir ele, né? Ele é de fato um auxiliar próprio da língua inglesa. A gente conseguiria traduzir isso aqui com como você vai, né? Como que o próprio do aqui não tem a função do fazer, né? Tem a função do how do you do, como que tem ido as coisas, como que tem acontecido. E por isso que a gente também acaba respondendo I'm doing. I'm doing... Desculpa a letra, viu, gente? I'm doing good. Por exemplo, né? Está meio... Opa. Estou indo bem, né? Isso, que eu estou indo bem. I'm doing good. I'm doing good. Bom, então seriam essas são as principais diferenças, né? Para traduzir essa frase, não teria muito como traduzir esses dois do's literalmente. Mas o do em inglês, ele é tanto auxiliar quanto o verbo principal fazer. Ele pode não significar fazer propriamente quando ele está associado também a outras preposições ou dentro de perguntas que já são bem consolidadas em inglês, que o do acaba
tendo uma tradução diferente, né? Não como fazer. Mas ele sozinho, fora do contexto, se não tivesse na frase, seria fazer ou seria auxiliar. Em inglês nós temos o auxiliar do, o passado did, e temos o auxiliar have e o passado had. Então nós temos 2 auxiliares que também são verbos principais em outros contextos. Auxiliar para tempo verbal, do, did, então seria presente, um passado. Na negativa, na pergunta, ele aparece. Então, do you like ice cream? Então, você gosta de sorvete? Do you like ice cream? Em português, a gente traduziria como você gosta de sorvete? Com a entonação de pergunta. Não tem o do, não tem tradução para auxiliar. A gente sabe mais ou menos que é um auxiliar ali na frase, o do ou have, quando a gente vê que ele não cabe numa tradução. Né, ali, naquele lugar. O ideal, claro, é que o tempo a gente não vá traduzindo as frases, mas vai percebendo. Mas para vocês saberem, o do pode ser auxiliar e o do pode ser um verbo principal. Vai depender muito da construção da frase, onde que ele estiver posicionado, tá bem? Hoje a aula não é específica sobre isso, mas só para tirar essa dúvida de uma forma mais rápida. E aí, acho que só uma coisa para fechar esse assunto, é auxiliar do quê, professora? É que a gente vê na aula de inglês, você fala auxiliar do quê? Então, ele tem uma função, né, quando a gente fala de auxiliar, tem algumas marcações que ele traz, né? Você pode explicar, só dar um exemplo de que tipo de marcação o do faz aí? Claro, claro. O do, nesse caso, é porque nós temos uma pergunta no presente. O do, ele também pode começar uma pergunta, e ele está marcando justamente o tempo presente da pergunta, né? Então, igual, eu vou fazer o mesmo exemplo que eu falei aqui. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Cream. Em português, a gente só põe... Você põe um ponto e já virou pergunta. Não tem que construir uma estrutura diferente. Mas em inglês, eles constroem. Eles usam o do como auxiliar para dizer é presente e é pergunta. Então, eu começo com o do. Quando eu tenho uma que a gente chama de WH question, quando eu tenho what, how, when, where, todas as outras, não vou escrever todas aqui. Ah, tá bom, vou escrever. Não vou escrever todas, mas vou escrever as principais, assim. Dá uma traduzidinha nelas pra gente, Pri? Sim, what, o que, how, como, ou quão longe, quantos anos, depende de como ele está ali posicionado, mas o how, em geral, como? Sozinho, quando ele está sozinho. When, quando, where, onde. Bom, essas perguntas aqui, essas formas que a gente chama de WH question, né? Elas têm que vir antes do do. Então, o do está aqui para marcar o tempo presente, para marcar que é pergunta, mas como, além de... Eu não estou perguntando você gosta, eu estou perguntando como. Então, eu tenho que colocar... Ou estou perguntando o quê. Então, eu tenho que colocar na frente. Então, nesse caso, por isso que a gente tem o how aqui. Essas aqui, essas opções aqui que eu coloquei, elas sempre vêm na frente do auxiliar. Sempre. Então, inclusive, quando o auxiliar for o have, vai vir na frente também. E o auxiliar vem logo em seguida para marcar o tempo presente. Do para marcar o presente que a gente está falando. E a gente vai, que é uma pergunta, né? E também a gente vai usar ele na negativa. I don't like it. E aí vamos entrar no like it da professora que ela mandou. Né? I don't like it. E aí eu vou precisar usar o do também, porque eu vou marcar o tempo presente, o hábito que eu tenho, que é eu não gostar de sorvete. No, I don't like it. O it já é uma aula só de it, né, professora? Sim. Tem vários assuntos. Eu acho que a gente podia até mudar, em vez de fazer inglês cotidiano, tira dúvidas das coisas principais de inglês, porque foi muito legal. Você vê como a gente constrói a aula com vocês, né? A gente foi vendo as necessidades, a gente foi construindo aqui. Muito bom. E aí, sobre a professora do liked it, eu acho que ela pode pronunciar o liked it sem problemas, porque pelo que eu entendi, seria o like, ela colocaria um D aqui, né? You liked it. Na verdade, por vir depois do K, ela teria que aqui também seria um som de T. Então, liked it. Liked it. Liked it. Liked it. Esse é difícil. Like. E aí, na verdade, aqui você só faria... Na verdade, ficaria mais ou menos assim, né?
like it. I like it. I like it. Você diria like it. Porque o ED some. Se aqui é um T e aqui é um T também, like it. Não teria liked it. Liked it. O T aqui você teria até que fazer. Legal, então acho que tentamos ajudar, professora Ivone. Se não ficou claro, manda a pergunta de novo. Vamos Sim. caminhar um pouquinho com a aula, depois a gente tem mais perguntas. O pessoal que está mandando dúvidas sobre pronúncia, a gente vai trabalhando as pronúncias ao longo da aula de greetings. Bora lá? Bora lá. E também, essa não vai ser a última aula, né, de inglês, então a gente pode ter uma aula mais específica sobre pronúncias. A gente segue aqui nos greetings, mas depois, mais pra frente, a gente coleta essas dúvidas que vocês têm e cria uma aula só também baseada em pronúncias nas principais dúvidas que vocês têm, tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguir um pouquinho. Já falei da pronúncia aqui, do nothing special. A pronúncia do thanks, que é igual, também vai colocar a língua no meio dos dentes. Thanks, ok? Já falei dessas pronúncias também. Just finished, com som de T. Just finished working. Just chilling. Lembrando que CH é ch. Just chilling. Nothing much. Nothing much. Então... Vamos traduzir? Ai, I'm sorry. Então, acabei de terminar de trabalhar, já finalizei meu turno. Just finished working. Just finished working. Yes, just finished working. Just chilling. Just chilling. Isso, lembrando que não pronuncia o G, né? Então, just chilling, tô só descansando, relaxando. Just chilling. Just chilling. Nothing much. Nothing much. Isso, nothing much, não tá acontecendo nada, assim, tá? Esse está desanimado. Então, quando a gente não tiver... E isso que é legal da gente ampliar o vocabulário, né, professora? Porque senão a gente fica respondendo I'm fine, I'm very good. Você não tá very good. Às vezes você tá nothing much, né? Sim, exatamente. Muito bom. É bem lembrado, Jússi. E, nothing much. Não tá acontecendo muita coisa na minha vida. Não tá ruim nem bom, nothing much. Pode acontecer, né? É bacana. Então, seguindo em frente... por que eu não coloquei também o I'm fine, né? Porque vocês viram lá no começo, é tão comum falar How are you? I'm fine, thanks, and you? Eu não coloquei dessa forma porque é uma forma já bem batida, assim, gramaticalmente, nos livros, etc. E ela é muito formal. Geralmente, os anglófonos usam o fine. É claro que você pode falar I'm doing fine, não tem problema, né? Não é uma coisa estranha, é ok. Mas no dia a dia não é tão natural, porque realmente é uma coisa mais formal, um contexto que você não conhece ninguém, ou o fine ainda fica com uma impressão de... vamos supor que a pessoa caiu. Aí você pergunta, are you okay? Aí a pessoa vai dizer, I'm fine, sabe? Tô bem, fiquei bem. Quando ela tá superando um relacionamento, I'm doing fine, eu tô seguindo em frente, eu tô ficando bem. Né? O fine, ele tá mais dentro desses contextos, não que seja errado falar I'm fine, os livros estão ensinando corretamente, mas não é tão... é meio engessado, sabe? Tem uma coisa mais engessada. E aí, como já é muito assim falado, eu quis trazer para vocês exemplos do dia a dia, do cotidiano, que as pessoas vão falar e que você vai ver nos vídeos, vai olhar nas séries e vai ver que as pessoas falam dessa outra forma, que elas não ficam respondendo How are you? I'm fine. Elas não ficam necessariamente respondendo dessa forma, tá bom? Então, aqui a gente tem um diálogo para a gente perguntar para a pessoa, já que ela perguntou para a gente se a gente estava bem. How are you? Ou what's up? Aí eu respondi, I'm well, I'm doing good, I'm doing okay. Agora, como que eu faço para perguntar de volta para a pessoa? Então, em inglês, para perguntar e você, pode ser o and you? Pode ser. Mas fica mais natural, eu sei que vai parecer estranho porque é uma frase grande, como que fica mais natural? Mas fica mais natural dizer what about you? What about you? Então, a gente pode até aqui usar de exemplo o diálogo. Hi, Jússi. What's up? I'm great. What about you? I'm doing okay. Então, fica mais natural. And you, pode usar. Se esquecer, pode usar, não tem problema. Mas o what about you é uma coisa mais rotineira, menos formal do que dizer and you. Porque por mais que seja curtinha, é mais formal em inglês. Vamos treinar mais uma vez? Vamos treinar mais Treina uma aí com vez. quem está na sua casa, hein? Agora vamos fazer, então, invertido. A Jússi pergunta para mim. Ok.
Hi, Priscilla. What's up? I'm great. What about you? I'm doing okay. Ah, muito bem. Uma coisa para falar do What about you? What about you? É que vocês perceberam que eu não estou falando assim, what about you? Não estou fazendo essa... Não estou falando devagar e também não estou pronunciando o T. Não estou pronunciando o T porque eu tenho uma fala... acabo falando mais com um R, transformando esse T num R, que é mais típico do inglês americano, né? Então, aqui... Eu tô juntando, porque como eu mostrei no What's Up e como eu mostrei no How is it going, a gente acaba juntando a última consoante com a vogal da próxima palavra, se a próxima palavra iniciar em vogal, né? Então, nesse caso, eu tô fazendo mais ou menos assim. What about, né? Então, isso aqui, eu estou falando dessa forma. Isso aqui não existe, tá, gente? Só tô simulando como que seria. Então, what about? What about you? Então, eu estou transformando esse T num R. E isso é bem comum para os americanos, especialmente. Então, a gente falar little, com som de R, em vez de falar little, tá? Então, os americanos tendem a transformar alguns dos T's, eles transformam nesse R, é um R mais suave também, né? Que não é um H, what about you, não, what, é um R quase porta. Então, vale retomar aqui que existem diferentes formas de pronunciar, né? E que aqui a professora está explicando uma pronúncia mais americana e de uma determinada região também, né? Porque dentro dos Estados Unidos a gente tem diferentes formas de pronunciar. Sim. Se fosse britânico, professora? Eles falariam mais, what about you? What's about you? Então, aí eles também dariam mais ênfase, talvez, no about. What's about you? Não sou perita no inglês britânico especificamente, tá? Se tiver algum professor que é formado no inglês britânico, também pode ser que a pessoa me corrija. Mas eles pronunciariam mais o T. Eles falariam, what about you? What about? Porque eles também fariam o about, não tão aberto. Out, about. Tem uma coisa mais fechada. What about you? E o little? Little. Adoro. Os T's no inglês britânico são pronunciados, tá? Little. Sucesso. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas formas também que não são essas que eu mostrei, que são formas mais regionais, assim, de outros países anglófonos, de como eles têm o hábito de fazer os seus greetings. Other greetings, que são muito importantes também, é a gente saber dizer thanks, thank you, thanks a lot, né? Essas três opções. Outras também, mas o thanks é mais comum de agradecer, tá? Então, obrigado a você e muito obrigado. Thanks a lot. Vamos repetir então, Jússi? Thanks. Obrigado, um obrigado mais casual. Thank you. Obrigado a você. Thanks a lot. Muito obrigada. Thanks a lot. O S eu também estou juntando com a. Thanks a lot. Estão vendo? Zalot. Thanks a lot. Thanks a lot. Isso, perfeito. E outro que seria excuse me. Isso. Esse S que eu coloquei azulzinho é som de Z, tá bom? Excuse me. Isso, muito bem. E o RR em português, que a gente faz forte, carro, né? Em inglês, o RR, ele se mantém como se fosse do porta, como se fosse um R retroflexo, assim, no interior, né? Do interior de São Paulo. Então, eu falaria sorry. I'm sorry. Isso, então esse RR, ele não fica mais forte, ele fica como se fosse um R no meio da palavra porta, né? Ou porta. Cartoon também, mas é em inglês. Professora Priscila, o que é greetings? Se a gente pudesse traduzir o greetings. Greeting, eu traduziria como... Cumprimentos, formas de se... Como cumprimentos,
saudação no sentido de formas de interagir, né? Que saudação, aí eu tô colocando thanks, excuse me, não entraria no que a gente entende tão comumente como saudação, que seria mais oi, tudo bem, né? Mas, em inglês, dentro dos greetings, cabe a gente fazer tanto saudações, cumprimentos, como também colocar essas formas educadas da gente responder a alguém, né? Usar thanks, usar excuse me, sorry. Ok. Aí, vamos aproveitar que você trabalhou ali o thanks. O pessoal está pedindo, gostaram das pronúncias, estão pedindo para você só retomar um pouquinho a regra do TH. Tem uma dica aí preciosa do TH? Uma dica preciosa. Dica de ouro? Thanks. Thanks, do TH. Dica de ouro. Alguma coisa que você possa retomar aí do que você já trabalhou para a Tainá e para o Alexandre, são alunos aqui da rede. Obrigada pela participação, Tainá do 7º ano e Alexandre do 2º ano do ensino médio. Tá. Eu acho que para treinar a pronúncia, a gente pode não necessariamente começar a treinar com uma palavra, que é legal, mas a gente pode tentar fazer um som mais silábico, tipo um sa, 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 sa. E aí a gente coloca a língua no meio dos dentes e fazendo aquele, né, fazendo aquela passagem que eu falei, do S, você pode e aí você pode fazer sa, 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 sa. Isso, e aí você pode intercalar com um fá, para você perceber que é diferente você fazer fá, 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 e fazer sa, sa, sa. Passa um ar, assim, entre os dentes. Passa um arzinho, aí você vai ver que esse ar é o que faz a diferença ali na pronúncia, e você pode ir treinando com um fá, por exemplo, né? Então, fá, 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 sa, 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 fá, 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 sa, sa, sa. Aí fazendo também o aí fazer dessa forma, fazer essa passagem do S pro pode ser bem legal de treinar. Eu acho que é a melhor forma. Tem umas dicas aqui de professores. Ó, o professor Maurício está dando parabéns, teacher Priscila. O Rafael está falando assim, o soprar entre os dentes, né? Isso. Então, a ideia de você soprar entre os dentes. Obrigada, Rafael. A professora Marisa falou, dica, um fanho pronunciando o nosso S. Você acha que faz sentido um fanho? Acho que menos um fanho, porque eu acho que o fanho tem muito som anasalado, né? Não acho que necessariamente tem uma coisa. Antigamente as pessoas faziam mais uma analogia com as pessoas que têm a língua presa, porque às vezes elas vão falar o T ou o F, assim, sa, sonzia, sei lá, não sei como. Já sai em vantagem. Sorry, não sei. Mas é tudo treino, né? É tudo treino. Eu não treino dessa forma, mas antigamente o pessoal falava que você poderia, então, tentar imaginar como uma pessoa com a língua presa falaria e tal. A dica que eu dou é de pronunciar, fazer esse teste do S e ir pondo aos poucos a língua no meio dos dentes, para você ver como é diferente. E que não é nem som de T, nem som de F, nem som de S mesmo puro. Ele é um outro som. Uhum. E aí a professora Márcia falou, eu também já toquei instrumento de sopro. Para quem toca instrumento de sopro, esse T é tranquilo, porque o som, para você fazer os sons, você tem que articular muito a língua e o lábio, né? Então, para quem quer treinar também, vai aprender. Toca corneta na fanfarra, foi assim que eu aprendi, tocando corneta na fanfarra. Essa dica é boa, porque as pessoas que tocam instrumento de sopro ou que querem assoviar, elas têm que fazer o ar... a boca ficar bem assim, fechada, para o ar produzir um som, para o ar passar da forma mais batendo em todos os lugares possíveis. O ar bate no dente, na bochecha, no céu da boca, e aí o som sai, né? Então, eu não sou muito boa assoviando. Mas aí você tem que deixar o ar passar bem, bem pouquinho e o som vem. Então, é justamente... Essa é uma excelente fala e uma excelente dica de quem toca instrumento de sopro. Talvez seja mais fácil mesmo. Ok. Última pergunta para a gente passar mais um pouquinho para os greetings. What's the difference between sorry and apologize? Então, qual a diferença entre sorry e apologize? Tá. Bom, o sorry é um tipo de
de apology, que a gente fala, né? De desculpas. Mas quando eu falo I'm sorry, ou então eu sinto muito, vamos traduzir assim, sinto muito. E I apologize. I apologize, eu acho que primeiro que é um pouco mais formal, e você, então primeiramente isso, e eu acho que você usaria de uma forma assim, você pisou na bola um pouco mais. Você dizer I apologize, ela é mais forte, sabe? Não que o sorry, isso até é uma coisa que eu ia seguir aqui na minha fala. O excuse me é muito mais usado do que o sorry se você faz alguma coisa acidental. Porque aqui em português, a gente esbarrou alguém no metrô, desculpa. Desculpa. Mas em inglês eles não falam sorry. O sorry é realmente se você cometeu um erro proposital? Não, mas você pisou na bola. Você fez algo errado? Aí você vai falar sorry, ou você vai falar I apologize, né? Que é o mais formal, ou que pode ser um erro um pouco maior. E o excuse me vai ser do cotidiano. Esbarrei em alguém, excuse me. Tipo, sabe, coisas acidentais, você vai usar o excuse me, coisas do cotidiano, muito mais do que o sorry. Conforme vocês forem também tendo mais contato, que eu espero que todo mundo também possa ter um contato com pessoas estrangeiras e tudo mais, vocês vão perceber que o sorry é bem pouco usado. Tá? Assim, a não ser que você tenha cometido realmente uma falha com a pessoa, um erro com a pessoa. Agora, se foi um esbarrão ali, a pessoa te empurrou sem querer, tudo isso, a gente fala excuse me para a pessoa que a gente prejudicou. Perfeito. Bora lá? Vamos seguir? Bora lá, vamos seguir. E aí, as respostas para o thanks. Muito polêmico, que nos livros também a gente vê muito you're welcome, you're welcome. You're welcome é possível, claro, mas é super formal, né? É muito mais formal. Então, no dia a dia, e aí agora eu vou também falar com a pronúncia mais do inglês americano, como que a gente responde? Thanks, not at all. Not at all. Não é nada, not at all. No problem, no problem. Thanks, happy to help. Feliz em te ajudar, happy to help. Thanks, don't mention it. Tipo, fica tranquilo, don't mention it. Não precisa nem falar. E o you're welcome. É possível? Claro que eles falam, claro que eles vão saber o que você está falando. Mas imagina que você está num avião ou no restaurante. Aí você fala, you're welcome. Aí você vai falar, thanks, you're welcome. É muito formal, assim, eu sei que eu estou forçando um pouco também a forma de falar, mas é bem, bem formal mesmo. Thanks, escolhe uma forma e você responde dessa uma forma, sabe? Então, eu quero falar not at all. Então, eu vou falar not at all. Toda vez que alguém me agradecer, eu falo not at all, not at all. Ou então, eu escolhi no problem, no problem, no problem. Nas lojas, você vai ouvir mais happy to help. Aí eu estou pedindo a licença do inglês americano porque eu estou pronunciando esse T com um som de R. Mas você pode falar também I'm happy to help, happy to help. Ficaria assim, happy to help. Don't mention it também é comum, mais comum no sul dos Estados Unidos. Também ficaria como se fosse um não há de quê. É mais comum no sul e também é um pouco mais formal. Lá eles falam mais porque às vezes eles são mais formais em algumas coisas, né? Isso assim, o sul, não vou também generalizar, mas no Texas, por exemplo, eu percebo que as pessoas falam mais don't mention it, quando eu assisto coisas que são texanas, por exemplo. Eu, particularmente, eu gosto de no problem e not at all. Eu escolho esses e eu vou falando esses, assim. Acho que também para o brasileiro, no problem é o sem problemas, tá tudo certo, né? É uma boa estratégia para a gente sair do you're welcome. Isso. É bem mais fácil e é bem mais natural. É bem mais natural. No problem, no problem. É mais natural a gente falar dessa forma. A gente não pronunciou juntas, Bora, né? Então, vou voltar para vocês aí em casa pronunciarem. Só vou falar que not at all. Ok? Aqui eu estou pronunciando com som de R. Not at all. Porque o L aqui em inglês a gente pronuncia o L, tá? Depois também eu falo disso. Então, mas eu vou falar com som de T para vocês, tá bom? Thanks, not at all. Not at all. Yeah. Ou not at all. Not at all. Not at all. Thanks. Thanks. No problem.
Ok. Thanks. Ok. Happy to help. Happy to help. Yes. Don't mention it. Don't mention it. You're welcome. You're welcome. Yeah, great. Espero que vocês aí de casa tenham repetido junto com a gente, pra gente treinar, tá bom? Repitam. Bom, agora eu fiz assim, um pequeno diálogo que é só thanks, Priscilla. E aí com thanks, né? Lembrando o nosso TH. Thanks, Priscilla. No problem. Thanks, no problem. Ok, agora vamos para uma parte falando um pouco de outros países, tá bom? Então, assim, eles falam exatamente as mesmas coisas que eu ensinei antes, mas eles têm outras formas também mais cotidianas que pode ser que você ouça eles falando. Então, a Nigéria, a língua inglesa não é uma língua oficial, mas ela não é a língua principal. É uma língua franca, é usada como língua franca, mas eu coloquei também como um exemplo que você pode dizer hello ou você pode dizer how far, que é a mesma coisa que hello. Algumas pessoas em casa vão perceber que how far tem o como, tem o how, né, o quanto, porque how far seria quanto. Como se fosse uma pergunta, mas aqui não. Aqui é como se fosse um oi para dizer assim, quanto tempo, né? How far, quanto tempo. E aí a pessoa não necessariamente responde, tá? É só hello, how far. Ela pode falar assim. E pode agradecer, ao invés de falar thanks, pode falar you do well. You do well, ao invés de falar thanks, ok? Pessoal pedindo para traduzir. Sorry. Thanks or you do well é a mesma coisa que thanks, então deixa eu pensar. Fez bem, vamos supor que fosse assim. Ao invés de dizer obrigado, você fala assim, fez bem, você fez o bem para mim. Algo dessa forma, you do well. Que bonito, né? Legal, gostei. Sim, you do well. E aproveitando, a gente não tem tanto tempo assim, mas temos tempo. Para falar da pronúncia do L, tá? Aqui, igual eu falei do all, e isso é uma coisa que eu também esqueço, viu, gente? Porque quando a gente está um tempo sem praticar, em português o L no final sempre som de U, é sempre som de U. Mas, em inglês, o som de L é sempre som de L. Então, qual é a diferença disso aqui? É só o Z. Não é só o Z. Porque aqui, em português, a gente faz uma semivogal. A gente usa esse L com som de U, Brasil. Como se fosse, não é Brasil, não é a vogal U, mas é uma semivogal, Brasil, Brasil. Aqui, a gente vai falar Brasil, Brasil. Então, o L em inglês sempre é pronunciado no final da palavra. Ele nunca tem som de U, ele sempre tem som de L. Então, Brasil, você tem que colocar a língua na posição do L, que seria atrás dos dentes, né, na parte de cima da boca, atrás dos dentes superiores, no céu da boca. Tá? E aqui também, well, ok? Well. Vai, gente, comigo. Não vou passar vergonha sozinha. Well. Brasil. Exato. Perfeito. All. Isso aqui sim. All. E ter dois L's ou ter um L só, o som é o mesmo, não, né, o som professora? é igual. Se terminar com dois L's é só ortografia, o som é o mesmo. Perfeito. All well. Isso. Legal. Na Austrália, que eu achei bem interessante, que eles falam muito good day. Então, em vez de falar good day, ao invés de falar good day or good morning, eles emendam e falam good day, que seria bom dia, mas é good day, é o som do G junto ali com o day, de dia, né? Good day. Vamos lá, gente. Good day. E aí não é, você estava quase falando good, good day. Good day. Good day. Good day. Isso. E ao invés de falar no problem, né, para responder thanks, é muito comum os australianos falarem no dramas. No dramas. No dramas. Isso. Sem drama. Sem drama, no dramas. No dramas. Achei muito boa essa forma de responder. E agora no Reino Unido, né, que acho que muitas pessoas gostam de saber, né, das diferenças com a Grã-Bretanha, eles perguntam mais, you alright? You alright? E aí, esse you're right, deixa eu colocar aqui, esse all, pode ser que ele não seja, eles não vão pronunciar. Então, assim, gramaticalmente,
não é tão correto, mas não tem problema, porque é uma fala, e eles falam muito dessa forma. Seria you alright? Você, tudo bem? Você, tudo bem? You alright? Mas eles também não falam esse all. Então, fica uma coisa assim. You right. Se vocês pegarem algumas séries, né, para assistir, de repente tem lá no Harry Potter, eu não sei, pode ser que tenha. Você pode falar you're right. You're right? You're right, mate? Porque eles usam muito mate. O mate é como se fosse cara, moço. Mais cara, galera. You're right, mate. Você tá bem? Você tá bem, mate? Você tá bem, amigo? You're right, mate. You're right, mate. You're right, mate. Yes. Ok. Great. Eles falam bastante you're right, ok? E uma coisa que também é bem típico do Reino Unido na Austrália eles também usam, mas é mais no Reino Unido, você vai ouvir bastante, é substituir o thank you por cheers. Cheers é uma coisa que a gente faz quando a gente brinda. É tipo tchim-tchim. E aí eles vão falar cheers. Cheers para agradecer ou para dizer tchau. Então, o cheers é um arremate, um ponto final, assim, na conversa. Se vocês estiverem conversando e a pessoa agradecer por algo que você realmente fez para ela, é legal você falar, no problem, né, sem problemas. Not at all, não tem problema nenhum. Mas, se a pessoa tiver só te agradecido por você ter entregue um pacote para ela e vocês estão se despedindo, algo assim, eles sempre vão falar cheers. 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 Isso, eles usam muito cheers. Cheers, cheers. A professora Aline falou aqui que está amando a aula e ela disse que você traz detalhes que fazem muita diferença. E o Matheus também, do 2º ano do ensino médio, diz que a aula está ótima, que ele está amando. Ai, que bom! Fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo. A aula é para vocês, eu estou aqui porque vocês estão aí, de verdade. Então, vamos lá. Por fim, aqui, antes da gente entrar em umas outras coisinhas, uns exercícios finais, para você se apresentar, introducing yourself, para você se apresentar, dizer o seu nome, você vai dizer I'm. Ah, mas eu aprendi que my name is. Pode falar, mas assim, em português, se eu me apresentar para a Jússi, eu vou falar, oi, Jússi, meu nome é Priscila. Ou você vai falar, eu sou a Priscila. Geralmente eu vou falar, oi, Jússi, eu sou a Priscila, prazer. Então, a gente vai usar I'm. Claro, pode usar my name is? Pode. É um pouco mais formal e bem menos usado hoje em dia. Um outro lugar pode ser que vocês usam, mas I'm é bem mais comum. Então, hi, I'm Priscilla. Hi. Ou sem hi, I'm Priscilla. Não tenho nem o que complementar porque você só vai falar o seu nome. I'm tal pessoa. I'm Guilherme, I'm Larissa. I'm Jússi. Jússi. I'm Jússi. I'm Jússi. I'm sorry. I'm Jússi. I'm Jússi, yes, exatamente. Então, você pode falar o seu nome, então, novamente? I'm Jússi. I'm Priscilla. Hi, I'm Jússi. Hi, I'm Priscilla. E aí o maiorzinho, my name is Jússi. My name is Priscilla. É porque eu falo Priscilla, desculpa, mas my name is Priscilla. Perfeito. Great. Eu coloquei um pequeno diálogo também para vocês verem como exemplo. Vamos supor que eu estivesse conversando com uma moça chamada Mary. Então, eu diria assim, Hi, I'm Priscilla. E a Mary ia responder, Hey, hello. Mas ela respondeu com Hey. Hey, I'm Mary. How are you? I'm well. What about you? I'm doing okay. Então, eu fiz uma pequena conversa, conversei com ela, me apresentei para ela, perguntei se ela estava bem. Ou melhor, ela me perguntou se eu estava bem, eu respondi, né, devolvi uma pergunta para ela se ela também estava, e ela respondeu. E aí a gente já conseguiu iniciar o nosso primeiro diálogo em inglês. E greetings é uma coisa que a gente vai usar a vida inteira. Você pode chegar lá sem falar nada, viajar, você vai usar um greeting. Você se tornou professor universitário ou está seguindo uma carreira internacional fora do país. Você vai usar os greetings, porque é uma coisa básica das relações assim, né, sociais. Então, sempre vai ser importante a gente usar essas expressões. E agora, para a gente acabar, finalizar a nossa conversa, né, no final das conversas, a gente vai
vou ensinar aqui outras formas de dizer que não sejam bye. Goodbye é adeus. Então, imagina aqui também em português eu dizer... Você me falar tchau, Priscila, eu digo adeus. É muito forte, né? Goodbye. Então, não é uma coisa que eles usam muito. Ai, já usei tanto, meu Deus, que vergonha. É claro que eles sabem o que é. Eles usam muito de forma irônica também. Goodbye. Tipo, nunca mais quero te ver. Porque goodbye realmente é um adeus. E aí eu vou ensinar outras formas bem mais naturais, mais tranquilas, que é see you, te vejo você por aí. See you, see you. Vamos repetir? See you. See you. See you. Isso. Ou você pode adicionar see you later. See you later. Isso, aí o T com som de R, mas você pode dizer see you later. See you later. Isso. Vejo você mais tarde, se de repente você for reencontrar a pessoa. See you soon. See you soon. Isso, te vejo em breve. See you soon. See you soon. De repente você está fechando um negócio, aí você quer dizer, sabe aquela coisa que você quer falar? A pessoa ainda não fechou com você, mas fala, see you soon. Tipo, tenho certeza que a gente pode... que daqui a pouco a gente vai se ver, né? Que você vai me chamar para trabalhar. Algo assim. Uma outra forma muito americana de falar, assim, muito, que você vai ouvir muito se você viajar ou se você conhecer americanos. Have a good one. Que seria tenha um bom dia. Só que a gente pensa, have a good day. É possível falar. Mas eles falam, have a good one. 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 Esse one é de dia, tenha um bom dia, have a good one. E, por fim, se você acabou de conhecer a pessoa, o S aí eu marquei porque tem som de Z, pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Isso, muito bem, bye. E o H eu marquei também, para a gente lembrar que o H em inglês, ele não é mudo, tá? Ele vai ser mudo em situações que a palavra não é de origem... anglófona, assim, por assim dizer, mas praticamente todo H vai ter o som de R. Então, helicopter, helicóptero, helicopter, have, som de R. E é o R forte, é o R de rato, rei. É esse R o R forte do... Eu estou chamando de forte, né, de forma assim, mais casual, mas é esse R que o H é. E aí, inclusive, quando a gente for falar mais de pronúncia no futuro, né, see you soon, a gente falar para vocês que o H, ele é um R, ele tem um som de R mais forte do que o próprio R. Então, aqui eu vou falar... hey, vou dar o exemplo do que a gente está usando hoje de greetings. Estou usando hey. E aí, aqui eu vou colocar de Ray, que pode ser um nome, tipo Ray Charles, ou pode ser raio de sol. Pode ser raio. Então, hey, Ray. Hey, Ray. Ok? O R, quando ele começa a frase em inglês, ele sempre vai... Ele não tem o som forte que a gente está acostumado a usar de rei e de rato. Rei de rato é have. É o H, é o helicopter, é o hospital. Hospital, ele pode ser também pronunciado como hospital. It's okay. Algumas palavras têm essa possibilidade. Mas a grande maioria vai ser com esse som R, forte, não vai ser mudo. E o R vai ser mais fraco. Ray, né? Ray e hey. Hey e Ray. Ok. Só uma pergunta, teacher. O pleased to meet you é porque eu acabei de conhecer a pessoa. É o fim de uma conversa em que nós acabamos de nos conhecer. Não posso dar um pleased to meet you numa coisa que já te conheço faz tempo. Isso, para amigos você não vai usar pleased to meet you. Vai ser só num primeiro encontro, uma pessoa que você está conhecendo agora. Aí você fala pleased to meet you, pleased to meet you. Então foi legal te conhecer, foi um prazer te conhecer, né? Estou agraciado, estou grato por te conhecer. Pleased to meet you. Só para quem você acabou de conhecer. Amigos, não. Amigos, vai. See you later. Algo assim. E o bye. E aí o bye não é o goodbye do adeus. Não. Ok. Só bye. Então, bye. Mas o bye também é forte, tá? Você dizer bye, assim. O pessoal até tem uns memes, fala, ok, bye. Tipo, é para encerrar a conversa. Você pode falar, mas ele encerra um pouco mais a conversa, ele é menos... não sei como explicar, assim. O see you, ele é mais... te vejo depois, né? Mais legal. O bye, você pode falar, não tem problema, a pessoa não vai entender mal se for seu amigo. Mas é uma coisa mais que você está acabando ali, mesmo que você não vai mais ver a pessoa, talvez vocês não se vejam mais tanto, algo assim.
Legal. A Maria Clara, do 7º ano, perguntou, Brasil ou Brasil? Né? Ela escreveu com as duas formas de escrever, em português com S e o Brasil com Z. Então, os dois estão certos, depende da língua, né? Sim. Então, tá tudo certo, viu, Maria Clara? Só saber se você está escrevendo em inglês ou escrevendo em português. E lembrando que a pronúncia, como a professora Priscila mostrou, é diferente, né? Brasil e Brasil, certo? Isso, a variação da pronúncia, que parece tão diferente, né? Brasil, Brasil. Tá no S, tá no L. O S e o Z vão... No português, o S vai ter esse som de Z na palavra Brasil. Então, é o L mesmo que faz a pronúncia ficar diferente. E os dois estão certos, só que um é em inglês, né? E o outro em português. Legal. Bom, já falei das pronúncias. Aqui. E aí a gente vai fazer um jogo. Vamos lá. Então, esse jogo, Let's Play, vamos ver o que a gente aprendeu aqui até agora, né? Choose the best greeting as a reply to the image below. Então, vocês vão escolher a melhor forma de responder, o melhor cumprimento, a melhor saudação para a imagem abaixo, ok? Então, nós temos thanks, que é obrigado. Nós temos nothing special, que é nada em especial, né? E see you soon, te vejo em breve. Coloquei, então, esse meme, essa figura. E aí, é bem comum esse gatinho, vocês já devem ter visto, tem sticker em português também. E esse gatinho, ele está falando mais num sentido interessado na pessoa. So, what's up? Sabe? Então, e aí, né? So, what's up? Não é por educação, ele está realmente querendo saber como a pessoa está, a gente pode dizer assim? Isso, podemos dizer assim, podemos dizer assim. E aí vocês vão ter que escolher a melhor resposta para esse gatinho. Então, ele está dizendo, so, what's up? O que você vai responder? Thanks, nothing special ou see you soon? Então, vamos dar 30 segundinhos para o pessoal escrever aqui no chat, vamos acompanhar. Então, a gente vai vendo aqui, o pessoal está colocando. Nothing special. O que mais, gente? Vamos lá. Os professores estão participando muito, estão gostando. Que bom. A professora Patrícia falando que I'm loving this class. Estou amando essa aula. Legal. Vamos ver o que o pessoal está escolhendo a maioria. Queria agradecer a Simone e a Grazi, que são as moderadoras que estão ajudando a gente. Elas são insiders, estão dentro de todos os chats, olhando os comentários e colocando aqui para a gente compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Nothing special, see you soon. Vamos lá, vamos ver as opções. Thanks, nothing special ou see you soon. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a resposta. Podemos ou o pessoal respondeu alguma coisa no chat? Vamos lá, calma aí. Olha, vamos lá. Nothing special, see you soon. Tô querendo ter uma estatisticamente qual foi o mais votado. Vamos lá. Tá bem dividido, hein, professora? Tá dividido pelos 3? O pessoal tá bem dividido. Mas o nothing special apareceu bastante. Bora lá. Então, qual que seria o mais adequado, professora? Legal. O mais adequado é dizer nothing special. Então, aqui, what's up? Nothing special. Tá tudo bem, não tem nada extraordinário acontecendo na minha vida. Nothing special. Isso não quer dizer que é negativo, não, tá? Em inglês. É uma forma de responder que tá tudo bem, que não tem nada extraordinário acontecendo, mas de uma forma boa também, né? Não tem nada ruim acontecendo. Não tem nada especial mesmo. Tá Já ia tudo te bem. perguntar se o gatinho estava todo animado, teve o nothing special, mas está tudo bem. Então, a conversa pode continuar. Sim, a conversa pode continuar. O nothing special, em português, talvez a pessoa falar, o que está acontecendo na sua vida? Nada especial. Parece uma coisa um pouco mais grosseria. Mas em inglês, não. A pessoa está dizendo que tá tudo bem. Nothing special. Aqui, ó, o better now poderia ser uma resposta para mostrar o interesse ainda maior de continuar essa conversa. Já. Sim. O pessoal já está aqui sacando do gatinho, hein? Sim, as pessoas podem dizer melhor agora. Better now, I'm better now. I'm better now, estou melhor agora, né? Uhum. Ai, eu lembrei agora de uma coisa que eu ia falar. Eu tinha escrito no Flipboard a palavra with, que eu lembrei disso. E eu nem comentei, né, para as pessoas, tadinhos. Aí, brincadeira. Que esse with do TH, porque eu lembrei I'm better now with you. Vamos supor que eu dissesse assim. Tô melhor agora com você. I'm better or I'm better
I'm better now with you. Tô melhor agora com você. Aqui, o TH, ele pode ser tanto pronunciado daquela forma não vozeada, quanto vozeada. Ou seja, você pode falar with, com a língua entre os dentes, dessa forma, né? O som sem vozear. Ou você pode falar with. Então, I'm better now with you. Você pode falar dessa forma. With you ou with you. Que é with you. Isso. With, e a gente pode ver, mesmo na música do U2, né? With or without you. Ele fala, parece um D. E é esse som que ele está fazendo. Ele está fazendo vozeado. Without. Ele não está fazendo without. Mas é possível fazer dessa forma também. With ou o without, ele é para as duas pronúncias do TH possíveis. Mas era só um adendo. Deixa eu fazer uns comentários aqui, ó. O Rafael do sexto ano. Rafael, que legal! Você aí do sexto ano com a gente respondeu lá o Nothing Special. Ai, Rafael, parabéns! Que legal! Parabéns, eu fico feliz. Então quer dizer que, poxa, a gente tá junto aqui, né? Que você tá engajado aqui em me escutar e eu tô conseguindo te envolver, fazer você querer continuar aqui assistindo a aula e responder certo. Eu tô feliz. Legal. Então, assim, o João Augusto do sétimo pediu para a gente traduzir, então, só do Let's Play, esse que a gente trabalhou agora. Então, WhatsApp, aí as opções seriam quais, professora, traduzindo? Tá, legal. WhatsApp, lembrando que é a mesma coisa que dizer how are you? Como que você tá? O que tá acontecendo? O que tá pegando? WhatsApp. E aí, as respostas aí, né, as opções que eu tinha dado são thanks, obrigado. WhatsApp, thanks. Não combina tanto, né? Como você tá? O que tá pegando? Obrigado. Não combina muito bem. What's up? Nothing special. O que tá pegando? Nada especial. Então, combina melhor em inglês. E what's up? See you soon. O que tá pegando? Vejo você mais tarde. Poxa, aí você está cortando a conversa, você não está respondendo a pessoa. Você está se despedindo, né? Então, o mais correto seria a gente responder a pessoa com nothing special e não se despedir nem agradecer, porque não está dentro ali do contexto nesse momento. Show. Legal. Vamos, então, para esse segundo, certo? Então, nesse segundo é a mesma proposta. A ovelhinha disse para a gente, ou alguém disse para a gente, thank you. E aí, vocês vão responder. Qual a melhor resposta para essa ovelhinha? É dizer, I'm sorry? É dizer, I'm well? Ou dizer, don't mention it? Então, vou traduzir. Então, thank you, obrigado. E quais respostas seriam possíveis aí? Qual é a melhor, né? Porque só uma vai ser possível. I'm sorry. Não traduza, não. Not yet. Not yet. Se você traduzir agora, acabou o desafio da ovelhinha. Bem no lembrado. final, a gente traduz. Então, thank you, qual seria a resposta adequada? 30 segundos, valendo. Estou acompanhando aqui. Ó, os professores, don't mention it. Bastante don't mention it. Tem um professor que colocou aqui, o Alexandre colocou very well. Tem ali o I'm well. O very well aqui deu uma... ficou um pouco mais forte, né? Mas vamos ver. Tem o I'm well também, a professora Sônia. Vamos acompanhar aqui. Professora Rayone, don't mention it. Aluno da primeira série também colocando don't mention it. A primeira série do ensino médio. Primeiro. Uhum. Isso. Então vamos responder. Faz 5 segundos. 5 segundos? Os moderadores estão tentando escrever para mim as respostas. Vamos dar um tempinho para elas. Don't mention it. Os professores aí em peso no don't mention it. Maravilha. Aí tem very well. Também apareceu. O pessoal está ali pegando a segunda opção e já usando um vocabulário a mais, né? Acho que agora podemos, professora. Qual que seria o mais adequado? Podemos. Então, o mais adequado, quando uma pessoa, então, fala pra gente thank you, a gente tem que falar como se fosse um de nada, né? E aí, a opção que a gente tem de nada é o don't mention it. Não precisa nem falar sobre isso, fica tranquilo. Don't mention it. Então, essa é a melhor resposta pra gente. As outras duas respostas, a primeira, I'm sorry, sinto muito, lamento. Thank you, lamento,
Não combina muito bem. E thank you, obrigada, obrigada. I'm well, assim, a gente poderia dizer thank you, I'm well. Poderia até ser rude você dizer obrigado, tô bem. Seria assim meio que rejeitar o thank you da pessoa, talvez. Mas o I'm well, ele tá mais dentro do contexto de como vai você também, né? Então, a melhor resposta é o don't mention it. Perfeito. Tem mais? Temos mais Só um. tá gostando. Temos mais, então temos esse gatinho falando pra gente see you soon, né? E ele tá nessa postura aí de caminhando, confiante, né? E aí nós temos as possibilidades para responder. Ele falou pra mim, see you soon. Como que eu vou responder o gatinho, né? Então, eu respondo com see you, eu respondo com thanks, ou eu respondo com I'm doing good. 30 segundinhos, pessoal, vamos lá. Quero ver os estudantes aí participando com a gente. Vamos lá, acompanhando. O Marcos está colocando aqui, o Marcos trabalha com a gente, está aqui também acompanhando. Ele está falando que esse gatinho parece meio malandrinho. Né, Marcão? Olha lá, see you, em peso os professores no see you. A professora Josi colocou, I'm doing good. Vamos lá, vamos ver o que mais. Vamos ver como é que os alunos estão achando que é. E enquanto vocês vão pensando na resposta, eu vou também trazer uma outra coisa, né? Porque see you, assim, mas eu ouço muito falando cia. É possível. O you, ele pode acabar trazendo essa abertura de dizer ya. Claro, é bem informal. Não é rude, tá? Não é absolutamente de nenhuma forma é rude. É normal falar em cia. Né? O you se transformar num ia. É bem comum e é para vocês saberem que vocês podem falar. Mas dentro de um contexto mais formal, então numa faculdade, no trabalho, se for seu colega, assim, muito amigo, tudo bem. Mas uma reunião com advogados. Cia. Não dá muito bem, assim, talvez não seja tão bom. See you. Mas no dia a dia, cia, você pode usar esse you como se fosse ia. E vocês vão ver escrito também. A pessoa vai escrever com YA, cia. Né? Em música vai ter muito cia. Olha que legal. Pessoal, muitos colocando see you, né? Ou cia aqui, como a professora está dizendo. E a Gabriele perguntou, depois acho que vale uns 30 segundinhos para falar, pode usar you're welcome? O You're Welcome está voltando, né? Porque na escola a gente aprende muito, né? O You're Welcome. Então, em que contexto, a professora já falou aqui um pouco disso, mas em que contexto você poderia usar o You're Welcome e que outra possibilidade teria para o You're Welcome, né? Isso. Qual o nome dela? A Gabriele, do 8º ano. Gabriele, você pode sim usar You're Welcome. O que a gente acaba acostumando com uma forma de responder e a gente acaba seguindo nisso. Mas, como você ainda está no 8º ano, tenta experimentar outras formas também. Porque o próprio You're Welcome, ele é mais difícil de falar do que No Problem. E o No Problem parece muito mais natural do que You're Welcome. É legal você já saber essa forma, porque às vezes em algum contexto, respondendo um e-mail ou em algum contexto mais formal na sua vida, falando inglês, é legal você saber you're welcome. As pessoas, você vai responder dessa forma, para um thanks, ou as pessoas vão te dizer também, né? Se você falou thanks, a pessoa vai te dizer you're welcome, de uma forma mais, assim, formal. É legal você saber, mas experimenta usar os outros também. Experimenta usar um no problem, not at all, tá? Que é legal. Maravilha. Professora, a gente tem 2 minutos. Vamos corrigir esse e vamos dar as nossas dicas para o pessoal estudar essa semana também? Vamos fazer isso então. Bom, vamos fazer a correção. Esse gatinho aí todo confiante, saindo, né? Malandrinho, segundo o Marcão. Saindo ou entrando, que a gente não sabe se a porta está atrás dele ou está na frente dele. E aí, mas provavelmente ele está saindo pela frase que ele está falando, né? See you soon. E aí você vai responder see you, or see you. Então, a melhor resposta é o see you. As outras respostas são thanks, né? Obrigado. Mas, nesse contexto, a pessoa só tá indo embora. Ela está dizendo, te vejo em breve. Aí você falar obrigado, não é tão comum, não é tão usual. Pode ficar um pouco fora de contexto. E a pessoa também não te fez uma pergunta se você está bem, né? Aí você fala, I'm doing good, eu estou indo bem. Também não fica tão dentro do contexto você se colocar dessa forma. A melhor opção é você dizer see you, or see ya.
Então, quem optou aí pelo Seal, bom, parabéns para todos que fizeram, na verdade, os testes, vocês foram muito bem, fiquei bem feliz. E aí, a gente vai pular, então, para as nossas dicas finais, tá bem? Então, aí nós temos os free extra contents para vocês, então, plataformas gratuitas de conteúdos extras para todos. Então, vocês podem ouvir 2 músicas, que nós temos a música Hello, Goodbye, dos Beatles, e nessa música vocês vão perceber que o goodbye é adeus mesmo, então, que ele vai falar, you say yes, I say no, né? You say yes. Canta aí que eu sei que você canta, Pri. Não vou cantar. E aí, é uma música sobre opostos. Eu te digo oi, você me diz adeus, eu falo sim, você fala não. E aí vocês vão ver bem esse contraste. E a música Hello, da Adele. A Adele é uma cantora britânica, então vocês vão ver como ela pronuncia. E na primeira frase da música, ela vai falar, Hello, how are you? Então é legal para vocês ouvirem como que ela vai pronunciar, né? E é uma música que é uma carta, é como se fosse uma carta. Então é interessante aí para vocês ouvirem. A gente tem um aplicativo do Duolingo também, né? Esse aplicativo é um aplicativo gratuito e você vai treinando bastante as pronúncias, né? Não tem a tabela fonética, as coisas fonéticas que eu trouxe aqui para vocês, o alfabeto fonético, né? Mas você pode treinar bastante sua pronúncia do inglês e aprender bastante vocabulário. Eu gosto dele para sistematizar o aprendizado, né? Porque por repetição ali, de alguma maneira, você vai vendo vocabulário em diferentes contextos, não é que você vai sair falando inglês com o Duolingo, mas ajuda muito você a reforçar esse vocabulário. E aí, tem mais uma dica aí? News in Level. As últimas dicas, News in Level é um site de notícias e o Elo, que é um site com muitos conteúdos de áudio. E é isso, muito obrigada. Legal, professora. Então, essas 2 dicas aí a gente pode voltar depois e repetir. Eu queria agradecer a todos os professores, todos os alunos que participaram. Só para fechar aqui, essa é a segunda aula desse curso. A gente está ouvindo muito vocês. Coloquem os comentários do que vocês acharam. A professora Marcela deu a aula na semana passada, também está super à disposição para a gente fazer a melhor formação, o melhor curso possível para vocês, tá bom? Pessoal que pediu os slides, a gente vai organizar lá no nosso ambiente para disponibilizar para vocês os slides da semana passada e dessa semana também. Então, contamos com vocês. Até semana que vem. Obrigada, Priscila. Tchau. Obrigada, Jússi. Tchau, tchau.